Estamos começando mais um episódio do primeiro podcast e hoje estamos aqui com o vereador Luiz do Depósito. Muito obrigada já por ter aceito o nosso convite de estar aqui e bater este papo. Legal, obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição. Maravilha. Antes de começar esse bate-papo, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores. Ilha Love, a balada de Embu das Artes, fica ali próximo da rodoviária, da saída da rodoviária. Programação completa sempre no Instagram e Facebook do Primeiro Notícias. Gostaria também de falar sobre a RC Imóveis, a imobiliária. Você que está precisando alugar, comprar um apartamento, casas, entre em contato que eles têm diversas opções. Roda a vinheta. Luiz Carlos Calderoni é comerciante em Embu das Artes, vereador pelo 5º mandato, conhecido pelo seu posicionamento nas discussões da Câmara Municipal da cidade. Foi secretário de Esportes por 1 ano e meio e retornou recentemente para o Legislativo embuense. Maravilha, Luiz! Muito obrigada por aceitar vir aqui bater esse bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, né? É verdade, na verdade eu estava precisando disso, dar uma resposta, né? E o crédito que vocês têm aí vai contribuir bastante, né, para os questionamentos que estão acontecendo na cidade, né? Maravilha. Luiz, fala um pouquinho para mim. São 5 mandatos, né? Quase 20 anos de vida pública. Fala um pouquinho como começou, como você foi inserido na política. Na verdade, assim, as coisas começaram a acontecer naturalmente. Sou comerciante, né, aqui há praticamente 30 anos. E naquela época, muitas dificuldades, né? Transporte para levar o pessoal doente. A gente, como comerciante, era muito procurado. As pessoas, né? Com todas as necessidades possíveis, cadeira de roda, remédio, aquelas coisas que, inclusive, até hoje é proibido, né? Na política, eles falam que é proibido. Uhum. E, na verdade, a gente foi fazendo sem saber que isso teria um futuro político, porque nosso objetivo não era esse, né? Às vezes até nos atrapalhava, tinha que deixar o nosso trabalho lá, eu com a minha esposa, trabalhando, porque um tinha que sair para levar uma pessoa no médico, até porque a gente tinha um carro para levar, né? Naquela época poucos tinha, Uhum. né? Condições de transporte, e isso foi crescendo, né? Automaticamente. E chegou um momento que os políticos da época me convidaram para disputar uma eleição, coisa que de imediato eu falei que não. Falei, não tinha pensamento nenhum, vontade para participar de política, né? Não passava pela cabeça. Mas aí vem, né? Eles vêm, não, sai para ser candidato, só para colaborar, você é comerciante, ajuda o candidato a prefeito pelo menos, tal. E, e aí veio para o convencimento e eu percebi que a gente tinha bastante pessoas que gostavam da minha pessoa e incentivou também. E Deus abençoou que fui, não na primeira, a primeira eu fui suplente, o primeiro suplente do partido, e percebi que não era difícil, porque como eu não me interessei, não me empenhei na campanha, e já fiquei de suplente, eu falei, nossa, eu acho que eu tenho oportunidade. Aí dei sequência e depois da primeira eleição, foi consecutivos 5 mandatos, que hoje é inédito na cidade de Embu das Artes. Exatamente, né? Mandatos consecutivos, né? É um diferencial, né? Na verdade, eu não tenho recordação de nenhum outro Não político que tem. tenha tantos mandatos consecutivos, né? Eu tenho uma situação que eu lembro que no sábado, eu conversando com o Nelson da Padaria, que hoje é secretário, e ele foi eleito também naquela época, Uhum. primeiro mandato dele. E eu chego no sábado, ele sabendo das pesquisas, ele disse para mim, Luiz, amanhã é domingo, dia da eleição, você é um vereador eleito na cidade de Embu das Artes. Eu cheguei a me arrepiar, porque eu não tinha noção, né, dessa pesquisa, e eles sabiam. E eu disse para ele, olha,
eu não confio nesse tipo de pesquisa. Uhum. Mas se eu ganhar uma eleição, eu vou sair o dia que eu quiser. Não desmerecendo ou falando que eu seria, faria o que talvez a pessoa possa entender que eu saio com eleição perdida. No meu pensamento foi o seguinte, eu falei, eu vou trabalhar, Uhum. ganhar as eleições Uhum. e um dia eu quero sair da eleição, entendeu? Eu não quero perder uma eleição. Às vezes, porque com o tempo você sabe que existe o desgaste, né? Uhum. Então, o que que eu falei? Que eu queria sair não disputando eleição. Eu Uhum. queria ir até ganhando. É que Deus também vai abençoando, mas chega uma hora que ele também cansa, né? Fala, ó, você só quer ganhar, ganhar. Eu falei, eu queria realmente sair assim, sem disputa de eleição, sem perca né, de uma disputa. Mas aí agora tem esse impasse, né? Eu vim para o 5º mandato, que realmente eu sou o primeiro vereador a fazer essa conquista. Uhum. E aí, agora não sei o que eu faço do futuro aí. Luiz, qual que. Você passou, na verdade, por três. Passa, né? Por três Prefeitos, né? prefeitos, né? Então, com. Um foi sucessor do outro, mas teve cada um com a sua identidade, né? Isso. Ali. Qual que foi o maior desafio? É, aí vem de encontro aquela situação, né? Falta de experiência no começo, né? Na época o PT dominou, né? Geraldo já era para o 2º mandato, havia o governo Lula, né? Então, eu entrei ali num grupo forte, né, de políticos, né? Já com grande experiência. E eu sempre fui um pouco meio vergonhoso nessa coisa, não tinha habilidade, né? Até para fazer discurso, essas coisas. E aí, só que assim, eu sempre me espelhei naquelas pessoas que faziam as coisas, né? E faziam as coisas corretas. Eu sempre falo que eu sou um cara medroso. Eu tenho medo de processo, eu tenho medo de um dia manchar minha imagem, né? Com coisa errada. Então eu peguei, na época, né, ainda Geraldo Cruz, Uhum. né? Fui eleito na oposição, mas automaticamente fui convidado de imediato, mas pedi para esperar um pouco para me ver, ter um conhecimento melhor, Uhum. né? Mas aí acabei indo para o governo do Geraldo, consegui alguns projetos importantes. O meu primeiro projeto, para relembrar, foi aquela praça em frente à igreja de Santa Emília. Ali era Uhum. uma rua em frente à igreja. Uhum. E eu logo para ir para o prefeito, falei, prefeito, eu tenho um sonho, né, que seria fazer uma praça e queira ou não queira, foi quase que uma troca que Uhum. eu precisava cumprir esse compromisso que eu tinha comigo mesmo. Uhum. Então foi o primeiro projeto que eu fiz. Então passei pelo Geraldo Cruz, né? Naquela época a cidade também estava abandonada, tal. Pegou um momento difícil da cidade, né? Uhum. E aí a gente foi pegando um pouco mais de experiência. E depois veio o sucessor Chico Brito, 2 mandatos com ele, bastantes projetos eu consegui também, né? Então foi dessa forma. Assim, eu não sou de família de político, porque aí você já vai ter um conhecimento desde pequeno, né? Uhum. Então entrei um pouco assim meio sem jeito né, do que é a política, mas automaticamente, eu acho que quando você trabalha, você aprende bastante coisa, né? E tá também do lado de pessoas boas também. Qual que é a diferença do Luiz da primeira eleição? Quando foi a primeira conquista? É, 2000 e 2004, né? 2004. É, Pro Luiz que ganhou as eleições de 2020. eu olho lá para trás e, e vejo que teve bastante aprendizado, né? E também teve falhas também, né? Essa é a realidade, né? Você, depois que passa, você fala, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, né? Mas, assim, uma grande marca do meu trabalho sempre foi a honestidade, né? Eu lembro que o prefeito fala o seguinte, eu gosto do Luiz, porque o Luiz não consegue dar risada pra gente se ele tiver com raiva, né? Não tem aquela habilidade para fazer isso. As Uhum. pessoas conhecem no meu jeito, né? Quando eu tô nervoso, quando eu tô chateado, então às vezes talvez seja uma coisa boa, né? Eu não consigo fingir abraçar uma pessoa se eu já não, né? Se a gente já não tá de bem, né?
Então, assim, com o tempo, a experiência que veio nos trazendo, né, ela vem para ajudar a cidade mesmo, né? Eu tenho uma ambição, assim, de ver as coisas sendo feitas. Eu sempre falo assim, Geraldo teve a época dele, Uhum. fez bastante coisas boas também, entendeu? Teve as suas falhas, igual eu falei, todos nós, né, falhamos. Não, às vezes por incompetência, às vezes porque a gente, né, às vezes até você querer fazer bastante coisa, você acaba se Sim, atropelando você mesmo. Chico exatamente. Brito também foi um prefeito que avançou bastante, vou Uhum. deixar bem claro que a nossa cidade avançou bastante, né? Mas vem de encontro agora o prefeito Ney Santos, eu acho que ultrapassou todos os limites somando todos esses prefeitos que passaram. E bom trabalho, a cidade está avançando bastante. É um prefeito que briga, né? Já vi o prefeito Ney Santos chorar porque teve um problema com a saúde. Essas denúncias infundadas, né? Uhum. Que às vezes a justiça aceita e tal. E foi na época da pandemia, quando fizemos aquela tenda lá Uhum. do coronavírus, Uhum. e já foram denunciar que tinha gastado muito dinheiro e teve que encerrar logo quando terminou esse contrato, porque ia ser feita a renovação, Uhum. e eles alegaram que tinha gastado muito dinheiro. Uhum. E por incrível que pareça, aqui foram 2 milhões e 800, e todas as cidades foram 3 vezes mais o valor, entendeu? E nas outras cidades ninguém denunciou. Então, o nosso foi um projeto que o prefeito fez que salvou muitas vidas, e por sinal, foi exemplo até para outros países, né? Uhum. E o prefeito ficou muito chateado, porque ele falou assim, nossa, é uma coisa que está indo tão bem, salvando vidas, mesmo assim, né, o adversário político não quer que as coisas funcionem, senão depois ele não É. consegue entrar, né? Uhum. Então é mais ou menos isso aí, a política da maldade. Complicado. Luiz, você teve uma passagem aí de 1 ano e meio pelo executivo, né? Ocupando como secretário, né, de esportes. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Olha, por incrível que pareça, igual eu falei para você, né? A gente, com toda a experiência que tem de vários anos na política, mas quando você pega uma pasta, você se sente um pouco um peixe fora d'água também, né? Uhum. Que você precisa, né, reaprender, né? Que é uma pasta que ela aparentemente ela não é de expressão, Uhum. né? E primeiramente que ela é uma pasta que ela tem pouco recurso, quase que Uhum. nada. Só para você ter uma ideia, quando nós vereadores vamos aprovar um orçamento, um exemplo, que nós vamos aprovar o orçamento do ano que vem, Uhum. normalmente a gente não coloca dinheiro na cultura, às vezes no turismo ou no esporte, porque as pessoas não entendem. Uhum. Ela fala assim: olha, colocamos 1 milhão no esporte. Um Uhum. exemplo. O que ela fala? Por que vocês não colocam na saúde? Coloca no esporte, para quê? Para jogar bola? Para jogar não sei o quê? Entendeu? Então, são sacrificadas algumas secretarias, mas elas são muito importantes, né? Uhum. Tanto que esporte é relacionado com a saúde, né? Claro. Hoje os médicos pedem fazer caminhada. Então, os espaços esportivos, ele é uma parceria, né, com a Colabora bastante, né? Você tem cada vez menos pessoas Exatamente. doentes, Então, o que né? aconteceu? E eu, claro, que de início assim, eu já pensei, eu preciso trabalhar bastante, porque ela é uma pasta que ela é um pouco abandonada. Assim, ela não tem visibilidade, né? O pessoal não enxerga muito e tal. Uhum. E por incrível que pareça, eu tenho vivenciado aí muitas pessoas me elogiando, o pessoal que gosta do esporte, né? Uhum. E falando, nossa, como que mudou, né? Porque eu queria até uma hora que pegar algumas postagens minhas, eu gosto de pôr a mão na massa mesmo. Se o cara estiver Uhum. fazendo um piso lá, tal, estiver mexendo, eu vou lá ajudo a cortar, ajudo porque eu quero ver. Eu sonho com aquilo, com aquelas coisas. Uhum. E são pequenos detalhes que são a Sim. diferença. Então, o que que eu faço? Vamos supor, um exemplo agora. Eu estou fazendo alguns banheiros em algumas praças de esporte. Uhum. Por quê? Porque as praças de esporte ela tem vestiário. Ela tem banheiro, mas nos vestiários. Na verdade, Uhum. nunca teve, né? E no nosso governo, Ney Santos,
eu comentei com ele, falei, prefeito, as pessoas vão aos campos de futebol e eles não podem estar no vestiário, porque o vestiário é de time de futebol, que vai se trocar, deixa os seus uniformes. Então, é uma coisa que as pessoas estão passando. O que é isso aí? Não, são os banheiros públicos, nós estamos colocando. Entendeu? Então a gente avançou bastante. Os campos com grama sintética, iluminação agora mesmo, semana passada completamos de fazer com lâmpada de LED o campo do Perequê. Os outros campos, mais 4 campos, já tem iluminação. E agora nós vamos também fazer o campo do Jardim Magali, a iluminação, na verdade. Então, nós temos já projetos, até o término do mandato do prefeito Ney Santos, querendo fazer 10 campos sintéticos. Só para você ter uma noção, há 4 anos atrás, nós não tínhamos nenhum campo com grama sintética, né? Então, o que aconteceu? As pessoas iam jogar futebol no Taboão da Serra, tá? E hoje, graças a Deus, está invertido. Tem jogadores aqui que ele fala, agora vocês estão aceitando o pessoal do Taboão jogar aqui? Eu falei, é um sonho nosso trazer eles para jogar aqui, porque nossos campos hoje, né, tá bonito, né? Tem uma estrutura melhor que a de lá, então eles vêm para cá. Ele falou, nosso sonho é esse mesmo, que eles venham para cá e falem bem de nós. Então, diante de tudo isso aí, tem várias ações, o pessoal da terceira idade, na melhor terceira idade, que a gente tem acompanhado. Nós temos aí também as aulas de Zumba que está pegando, às vezes está tendo dificuldade porque todo mundo quer e tem que contratar professor, essas coisas, tem muitas pessoas. A Secretaria de Esporte, ela quase que ela envolve o geral de todos os cidadãos, né? Então, não só a questão de jogar futebol, mas, né, todas as práticas esportivas, né, que as pessoas gostam. E a gente tem agora, só para você ter uma noção, nós nunca tivemos disputas pela Federação Paulista, na área do futebol, no futebol de salão, jiu-jitsu, tudo federado, e nós temos 2 equipes representando o Embu das Artes, que é inédito, a gente nunca teve uma. Quando veio alguém, veio jogar aqui 2, 3 jogos e foi embora. E agora nós temos representante mesmo, representando a cidade de Embu das Artes. Bacana. Luiz, e sentiu saudade da Câmara? Voltou? Eu disse para o prefeito que, solicitando a minha volta para a Câmara, que eu estava um pouco ciumado com a secretaria, né? Até porque os projetos que estão em andamento, né? Mas nós que somos aliados do governo, fomos eleitos, às vezes tem que sentir, né, a realidade do momento que está passando, né? Se tiver que voltar para a Câmara, a gente volta. Se tiver que voltar para a Secretaria, a gente volta. E atendi um pedido do nosso governo, Ney Santos, para que eu voltasse até um pouco por causa da minha experiência também e a amizade que eu tenho com todos os vereadores, né? E que acho que talvez estava faltando um pouquinho, né? Da gente conversar e parar de guerra, né? E acho que eu consegui contribuir bastante. Então depois vocês vão ver que tem algumas novidades aí, que você vai ver que graças a Deus teve uma interferência boa na minha ida para lá, mas pro bem da cidade. Certo. Luiz, abrimos uma caixinha de perguntas, né, nas redes sociais, né? Então algumas pessoas enviaram algumas perguntas e o pessoal fica bem chateado, né, quando a gente não faz as perguntas. Tem que questionar, né? Então eu vou trazer essas perguntas agora, né, para que a gente possa contribuir, né, nesse bate-papo, tá Legal. bom? Bom. Foi perguntado, tem algum projeto para as pessoas com transtorno ou deficiências mentais na área da educação? Olha, eu vou ser bem honesto com essa questão, né? Nós tem um projeto, inclusive ele é do governo federal, governo estadual, né? Que é aquela integração que tem, né? Que as pessoas especiais, né? Para fazer parte nas aulas normais das secretarias, mas é claro que o suporte é muito pouco que eles dão para nós. Eu preciso contratar pessoas, né, que tenha capacidade para atender essas pessoas, esses alunos, né? Então muitas mães também
às vezes elas nem deixam os filhos dela aí, né? Uhum. Que precisa. Eu não sei se você sabe, eu perdi um filho com 29 anos, que era Sim. especial, entendeu? Então a gente sempre encontrou dificuldade, né? Uhum. Para mudar essa coisa das pessoas não entender, né? Como lidar com os filhos especiais. Então a gente já tem uma experiência nisso aí. E esse projeto que tem de integração das pessoas especiais, né, junto nas escolas, nós temos bastante dificuldade mesmo, entendeu? Ele é um projeto que ele tem na cidade, não só em nossa cidade, em todas as cidades, mas ele não tem rendido o que é necessário mesmo. E, mas isso tudo, eu tive uma conversa com o nosso prefeito, né, até porque nós temos aí alguns espaços nossos que já se tornaram pequenos, né, que a gente precisa melhorar mais. Isso é uma realidade, né? O prefeito está reformando algum espaço que nós temos que cuida das nossas crianças especiais, mas nós precisamos melhorar mais. E é um dos projetos que o prefeito tem, é isso aí. Tá bom? Falta bastante coisa para ajudar Entendi. ainda. Maravilha. Luiz, só para as pessoas entenderem para também as demais perguntas, né? É, antes da sua volta e agora também com a sua volta, a Câmara Municipal de Embu das Artes tem vivido um período conturbado, né? Alguns vereadores, por enquanto, fora do governo, né? E também a questão da movimentação para uma possível cassação do presidente da Câmara, Renato Oliveira. Qual que é a sua opinião com relação a todo esse cenário e também esse conflito, né, entre os vereadores? Primeiramente, eu quero dizer para você que parte desse processo que está acontecendo, de tipo uma guerra dentro da Câmara, Uhum, não seria bem questão do Renato, seria questão da presidência do Renato. Se fosse talvez um vereador que não fosse o presidente, não estaria uhum, esse impacto, né? uhum, E esse esforço de tirar o Renato do cargo, uhum, né? Nós não compartilhamos de nada de errado e diferente de qualquer coisa, o Renato existe um processo, né? uhum, Que ele está se defendendo, uhum, né? E quando a justiça nos acionar, entendeu? Com certeza você vai ver que a gente vai se posicionar, né? A gente uhum. não é a favor de nada errado, desde que tenha prova suficiente, né? Uhum. Para que a gente não faça julgamento antecipado. Sim. Isso é uma realidade. Então, quero deixar frisar para você que essa questão do Renato é porque ele é o presidente da Câmara e tinha interesses alheios aí, tá bom? Então, só vou dizer para você que é, a gente, a gente tem visto aí vários julgamentos cancelados depois pela justiça, né? Entendeu? Até do próprio presidente Lula aí. Então, são coisas que servem para a gente também de exemplo. Então, deixa que a justiça se faça, né? O judiciário que faça a sua parte. Quando acionar a Câmara, se tiver que fazer suspensão, o que tiver que ser feito, a Câmara vai fazer no momento certo. Não fazer julgamento político, que é o que estava acontecendo, que está acontecendo com o Renato, Uhum. tá bom? E vocês vão ver em breve, né, a movimentação e vai ver que tudo que eu estou falando é uma realidade. Não sei se você lembra que eu disse o seguinte: quando eu saí da política, né, graças a Deus não tenho nenhum processo, inclusive outro dia falaram lá, queriam me processar por prevaricação, né? Porque Uhum. eu disse que teve os governos que eu trabalhei Uhum. que eh, teve desvio de recurso, erros na administração. Uhum. E foi onde que eu disse, e eles falaram, mas você prevaricou? Não. Quem disse isso para nós depois do término do mandato foi o Tribunal de Contas, o Ministério Público, né? Que fez o prefeito devolver dinheiro, outro ficou com a prestação de conta prejudicada. Então, Uhum. tudo isso foi quem de direito, né, que fez a investigação e constatou isso aí. Entendeu? Então, a pessoa falou assim: não, a gente vai fazer processar o Luiz Depósito, porque ele tinha que tomar alguma atitude, né, Uhum. pelo isso aí.
mas todos sabem que executivo está lá fazendo o trabalho deles, nós fazemos o legislativo, né? Uhum. Sim. Entendeu? Então, seria o primeiro processo que eu iria receber nesse todo esse tempo, porque eu fiz um discurso falando, né? E não tenho aqui nenhum problema de repetir uma situação. Uhum. Infelizmente, né? A imprensa diz para nós, e está constatado, que o governo do Partido dos Trabalhadores foi um governo que teve problemas sérios, né? Com a questão da roubalheira, entendeu? A gente não pode também quando generalizar, né? Só porque é do PT, fala que foi todo mundo. Mas no caso aqui que foi governado pelo governo do PT, tivemos problemas. Geraldo teve problemas, Chico Brito teve prestação de conta também que não passaram. Então, esse foi a minha fala sobre isso aí. Então, graças a Deus, não tenho nenhum problema com a justiça até hoje e não quero ter, se Deus quiser. Entendi. O Luiz até já antecipou, né, uma pergunta aqui que teríamos, né, com relação a essa questão de prevaricação, né? Então, foi perguntado, né, se o senhor é prevaricador, como disse o vereador Abdan Henrique, né? Entrando já nessa questão do vereador Abdan Henrique, vocês têm ali um embate ali, né, desde a sua volta, né? Como que é essa relação conflituosa entre os dois parlamentares? É verdade, a gente nem se apresentou direito, né? E Não teve nem a oportunidade, não né, de teve. um café? É verdade. Assim, na verdade, o que está se acontecendo? Toda vez que vai chegando épocas de campanha eleitoral, não, então tem um grupo político, né? Que claro, que é natural, Uhum, grupo de oposição, dando suporte para ele, né? uhum, Por isso que ele está fazendo essa movimentação, mas é aqueles que ficam jogando fogo, né? E para que aconteça esses debates aí. E acabou que a gente se desentendeu. Eu tenho certeza absoluta que em breve também a gente vai mostrar que ele também não é o santinho que ele fala, uhum, né? Então, por isso que eu falo assim para você, a gente não pode fazer julgamento. Existe uma denúncia contra ele e eu jamais vou julgar ele antecipado. uhum, Então, mas é muito chato, isso aí é muito triste, né? Porque eu sempre falo para os vereadores, a gente nunca deve subir na política nas costas de outro político querendo ganhar pontos com isso aí. uhum, Então, por isso que a gente não pode estar fazendo julgamento precipitado. uhum, E aí aconteceu que nós estamos se debatendo, né? Ele defendendo lá junto com os opositores. Eu falo que defender o governo de Santos é muito fácil na questão do trabalho que ele faz, né? Fui eleito do lado dele, né? Acho que praticamente quase todos os vereadores eleitos do lado do prefeito Luiz Santos. Não sei se você sabe, mas juntando nós, os líderes candidatos, né, nós não chegamos aos votos do prefeito Luiz Santos. uhum, Significa que o prefeito é forte, né? sim, Tem a popularidade, né? Tem problemas para ser resolvido na cidade? Tem. Mas eu falo para você porque eu tenho bastante contato com o prefeito, né? Hoje estou o líder do governo, uhum, né? Então a gente vê que ele realmente se esforça bastante. É um prefeito diferenciado. Tá bom? Enquanto o Abdan, vai ter novidades, vocês vão vir daqui para essa semana, uhum, né? A questão de algumas mudanças na Câmara. E, e o Abdan que tenha. Eu falei para ele que ele faça um bom trabalho, ele é uma pessoa inteligente, mas que ele use a verdade também, porque a mentira tem perna curta, uhum, entendeu? Quando você lança, né, as falas que você fala, e amanhã vem um questionamento e vai lembrar você, é diferente de antigamente, quando você falava não tinha nada gravado, entendeu? verdade. Então eu tenho o máximo de cuidado para falar. Uhum, Eu falo, tanto que eu deixo você à disposição para me questionar, entendeu? E o uhum, que eu não souber, eu vou ser bem claro, olha, isso eu não sei a situação. uhum, Mas o que ele está fazendo no Abidão hoje, ele está fazendo uma politicagem na cidade de Embu das Artes, né? Eu acho e não é bom para nenhum político, uhum, até porque isso termina rápido, uhum, né? Não tem fundamento. O fundamento tem quando você trabalha. sim, Você trabalha, você pode falar. Se eu tivesse que enumerar aqui para você, talvez você ia ter que me convidar algumas vezes a mais para me falar
detalhes. Eu já abri até banco aqui no Imbu já. Lembra o Banco Popular? Nossa, lembro. Até banco eu abri. Tenho fotos, né? Mas aqui não foi um projeto do governo federal que ele não foi muito além, né? Aham. Mas a gente tem tantas lutas importantes tentando ajudar. Mas isso aí. Tem uma história, tem uma história. As portas estão abertas aqui do primeiro podcast. Sempre Ah, quiser voltar. legal, legal. É, vamos lá. Caso o Renato seja cassado, qual melhor opção para presidir a Câmara Municipal? Boa pergunta. O governo ele tem um grupo de vereadores, né? Muito bons, pessoas que eu acredito muito neles, né? Tenho visto aí cada um correndo do seu jeito, trabalhando. E o prefeito tem várias opções. Tem os mais velhos, com mais experiência, né? Tem vereadores novatos também que estão se destacando. Vai ser uma escolha meio complicada. Eu sempre deixei claro que eu não gosto de disputar eleição para presidência, Uhum, entendeu? Eu gostaria que se fosse, naturalmente eu aceitaria. uhum, Disputar, se tiver abertura para que tenha 3, 4 nomes, eu não coloco meu nome para disputa, uhum, entendeu? Se eles entenderem e eu colabore mais, né, com a minha experiência, né, acho que com a minha honestidade também. André, eu queria até lembrar você que assim, ó, eu às vezes eu pago alguns preços, às vezes porque a gente criado na roça, você sabe, você fala uma coisa, você não gosta uhum, não é que não gosta de não fazer, é que eu sempre critiquei os políticos, colocava parente uhum. em cargos, né, de comissionado e Sim, tal, sim. ou se aproveitasse disso, né? Uhum, Então, eu vou deixar bem claro, porque outro dia uma pessoa falou assim, olha, é, você falou que você não gosta desse nepotismo, né, de colocar a pessoa lá, e eu falei assim, olha, parente meu, eu não coloco um cargo de uhum, confiança, porque uhum. eu acho injusto isso aí, Sim. político se aproveitar do seu poder, né, e colocar os parentes, porque tem tanta gente desempregado, né, Sim. e você escolher alguém da sua própria família. E aí uma pessoa fez uma investigação que para mim não era tão natural, eu tenho uma filha que ela é estagiária, Uhum, né, na, na Prohabitação, uhum, né, ganha acho que R$ 700, entendeu? E aí ele falou, eu falei, não, gostaria que você divulgasse, se você não divulgar, eu vou divulgar, uhum, certo? Porque eu poderia muito bem, ela é de maior, poderia estar num cargo melhor do que estar um estagiando, né? Porque ela já fez estágio no fórum, uhum. né? E sem minha, né? Eu ter pedido para juiz, para nada, porque ali é feito pela internet, essas coisas, né? Então, só eu queria deixar registrado porque para as pessoas saberem e a gente tem uma transparência, né? Então, eu deixar bem claro assim, não uso o poder para benefício de parente ou que seja meu mesmo, porque é igual o Bob Léo fala, né? Eu já ganho bem, o povo me paga, entendeu? Então a gente não pode extrapolar os deveres da gente, né? Com certeza. É, a pergunta foi: não tem medo de manchar a reputação defendendo o vereador mimado que responde a vários processos? É, foi o que eu já tinha comentado com você, né? Não sou nenhuma defesa, né? Se você olhar, não é questão de defesa, é a questão de realmente dar oportunidade para aqueles que estão sendo, né, julgados, né, pela justiça, né, que venha à tona a realidade, não é Uhum, verdade? sim. Não gostaria que fosse comigo, não gostaria que fosse. Eu acabei de falar, eu não tenho nenhum processo. E quem tem que assume os seus problemas, né? Agora, eu estou sempre falando, fazer julgamento precipitado, né? Levantar um falso, que é o que está acontecendo lá na Câmara, das pessoas estarem a todo momento atormentando o trabalho do Renato, né? Uhum, E isso não é bom para a cidade. Então, não significa que estamos defendendo. Em nenhum momento você fala, se vocês pegar a fala de vereadores lá, nenhuma vez tem vereador falando se isso é verdade ou é mentira. O que nós uhum, estamos falando, vamos deixar a justiça, né, que ela faça o trabalho que o judiciário já é para isso, uhum, entendeu? Ao chegar na Câmara, né, aí vocês vão ver a atuação de cada vereador. Agora, tumultuar
né, o que está acontecendo. Uhum. Inclusive, eles têm feito coisas que, para mim, é absurda. Não deixa, você pode reparar, que eles falam alto, Uhum. não deixa, e nós tivemos lá no governo do próprio Ney, Rosângela Santos, né, Edivânio, André, doutora Beth, e momentos de discussão, mas cada um falava nos seus momentos. Uhum. Então, isso tudo que eu percebo é realmente tumulto, tentando, né, se valorizar em cima dos problemas dos outros, entendeu? E eu não tenho medo nenhum de dizer para vocês que fosse com o Renato, que fosse com o Abidão, com quem que fosse, julgamento antecipado, não. Uhum. Então, se chega uma denúncia de vereador que seja do governo ou de oposição, para mim dá na mesma coisa. Entendeu? Quando você se baseia no processo, né, onde você tem em mãos documentos, tem tudo, no caso do Renato, está sendo julgado, né, tem o processo em andamento. Então, não tem nada parado. Uhum. Né? Ninguém está querendo estacionar alguma. Agora, como é que você vai, se já tem em andamento, né, a justiça, né, fazendo a parte dela? E Uhum. por que nós vamos fazer, né, o julgamento sem um vereador ter um documento em mãos? Uhum. Nós não temos nada, eu não tenho, nenhum tem, nem eles têm. Então, baseado no que a televisão disse lá, entendeu? Que aqui não estou desmerecendo a reportagem, mas também, da hora que chegar em mãos, aí a gente vai discutir e vocês vão nos cobrar. Com certeza. Estaremos lá para Né? cobrar. Isso. É, Aqui. Foi perguntado, as duas secretarias que você tem, qual foi o acordo? Porque nenhum outro vereador tem esse tipo de privilégio. Fácil de responder. A secretaria que ele cita, lá, uma das secretarias é a Secretaria da Mulher. O que eu tenho de direito da Secretaria da Mulher é o projeto que eu apresentei para o prefeito e ele abraçou, né, de primeira mão e disse, pode colocar o projeto que eu quero, né, valorizar essa secretaria. Ela é uma secretaria que ela abrange tantas coisas boas para as mulheres, né, Uhum. atendimentos, né. Você precisa até fazer uma reportagem lá, para você ver o trabalho que é feito lá pela Trazer a doutora Fernanda doutora Fernanda. para ter um papo. Então, o que acontece? Se eu tenho um mérito ali, é a questão do projeto, Uhum. certo? Questão do convite da doutora Fernanda, porque graças a Deus a minha equipe é uma equipe bem que trabalha bastante, né? Uhum. O prefeito visualizou isso aí e fez o convite para ela, Uhum. entendeu? Mas ela, lá com a secretaria dela, né, eu estava como vereador, então essa questão de ter secretaria não existe no governo de Santos, não, Uhum. entendeu? Eu fiquei feliz de ter sido feita uma indicação, né, de uma pessoa do meu grupo de trabalho. Uhum. Aí vem a segunda secretaria, que é a Secretaria de Esporte, né, a Secretaria de Esporte. Então, o prefeito me deu essa oportunidade, até pelo tempo que eu já estou na Câmara, tal, e iria também contemplar o meu suplente, que era o Lúcio Costa, né? Uhum. Vereador apoiador do nosso governo também. Uhum. Então, eu tive a oportunidade, né? Fiquei lá 1 ano e meio, né? E todo mundo vê os avanços que tem. E você vê que eu já estou voltando, então não tem dono de secretaria. Uhum. O prefeito, a gente pode falar, eu elogio ele bastante, mas ele é linha dura, viu? Ele, para tirar qualquer secretário, é de um Uhum. dia para o outro. Sim. Ele fala para a gente, pessoal, um governo para dar certo, né, cada secretário tem que fazer o seu trabalho. Precisa ter Entendeu? Não resultados. fica nas costas de prefeito, porque se o prefeito está bem na rua tal, e secretário que. Não, ele exige questão de horário, eu trabalho, relatórios, um monte de coisa que só você tem lá para ver. Uhum. Então, assim, não existe uma secretaria. Tanto que agora, praticamente, eu estou agora de volta à Câmara. Uhum. Então, você vê que provavelmente vai entrar alguém, né? É coisa da política, né? Uhum. Sim. É o espaço que se dá, né? Fui lá, cumpri meu dever, o prefeito pediu agora que eu voltasse. Então, não tem troca. O governo de Santos não tem troca. Então, eu só garanto para você que foi uma oportunidade que ele me deu, né? E no caso da mulher, ele escolheu a doutora Fernanda, que ela tem aí um trabalho diferenciado lá que ela já fazia com as mulheres, tal, tal. Tudo isso ajudou.
Bacana. Você falou assim, né, sobre a experiência, né, que vivenciou, né, na Secretaria de Esportes, né? Se tiver uma outra oportunidade de ocupar uma outra secretaria, tem alguma secretaria que você gostaria de deixar o seu legado? Ó, por eu trabalhar muito com negócio de depósito, já vim lá da roça e tal, Uhum, talvez a única secretaria que eu me encaixaria bem, talvez seria serviços urbanos, uhum, né? Ela é uma secretaria complexa, né? Ela uhum, praticamente atinge quase todos, 80% do trabalho da cidade é feito pela Secretaria de Serviços Urbanos, sim. entendeu? Igual eu fico aqui pensando, talvez outras secretarias eu não conseguiria nem inventar se me desse essa oportunidade, porque eu acho que não daria certo. É mais essas futebol, porque eu gosto muito de futebol, né? Eu Uhum. tô sempre na beira de campo, é natural meu mesmo. Campo, Luiz torce pra quadra, que time? é isso. Então, eu sou Torce pra qual time? palmeirense, né? Estamos numa Palmeirense, fase muito Luiz. boa, né? Então, Poxa. fase muito boa. Ô, voz da consciência, palmeirense. Aí não dá, hein? Aí não dá. É, Já caiu no conceito já. então, você vê, até aproveitar aqui, nós vamos ter agora, no começo do mês, a peneira do São Paulo. Nós Bacana. trouxemos aí a peneira do Audax, a peneira do Paraná Clube, de São Paulo já teve, vai voltar de novo. Uhum. Então, é assim, sobre o esporte, tem avançado bastante. E Uhum. gostaria que você tivesse também a oportunidade de uma hora fazer uma visita lá na secretaria, que Com agora certeza. ela é lá no estádio, né? Uhum. Ela Sim. deu uma boa aparência Uhum. da questão de ser naquele local, né? Que mais acolhedor lá, tá bom? Uhum. Se você fosse uma hora lá fazer Com essa toda visita. certeza, com E certeza. também parabenizar vocês pelo trabalho. Você está tanto tempo lá, né? Obrigada. Ouvindo, você sabe mais coisas do que nós políticos, né? Você escuta os dois lados. É verdade, é Não, verdade. Já tem alguns anos aí que é, acompanho legal. as sessões, acompanho aí a vida política, né? Isso. Luiz, estamos aí já quase encaminhando, né, para o final da nosso bate-papo, né? E com toda certeza você precisa voltar outras vezes, né? Que não dá para Venho. falar, não dá para falar sobre de 20 anos de história aí, ó, tem muita coisa que você viveu, né? Tem. Não dá para fazer uma entrevista rapidinha, né? Rodrigo, deixa eu falar para você um negócio. Às vezes, eu mesmo paro no tempo, eu tenho que parar para pensar. Às vezes, eu falo, nossa, esse projeto aqui foi um projeto né, Uhum, que eu fiz eu sozinho, em parceria com o vereador. uhum, Entendeu? Tem bastante coisas que a gente fez, e eu falo assim que se você comparar praticamente 20 anos atrás, o que era Embu das uhum, Artes e é hoje, esse talvez seja assim o meu orgulho, uhum, entendeu? O meu orgulho, se você olhar que tinha uma agência de um banco e hoje tem várias, atacadista, né? Você vê, eu lembro, nós pegamos a cidade com arrecadação de 170 milhões uhum, e hoje estamos chegando a um uhum, bilhão de real, uhum. né? E você fazer parte dessa história da nossa cidade em Budas Artes. É, e sempre gosto de lembrar que eu sou sozinho aqui, no sentido familiar, né? Uhum. Tem a família da minha esposa, mas eu sou sozinho. Sim. Então, eles perguntam para mim lá, quem vota em você lá? Quem são as pessoas que votam? Porque normalmente um político ele tem uma família grande já, né? Uhum, sim. Então, daí eu não tenho. Então eu me sinto bastante honrado. E às vezes eu penso de deixar a política e às vezes eu fico pensando, falei, nossa, é a minha história que está aqui no Embu das Artes, né? Uhum, E também uma coisa que eu queria lembrar, eu falei outro dia na Câmara Municipal, o Ney Santos, é o segundo mandato com ele, e quero dizer que os vereadores, né, os políticos que aproveitarem esse momento, nós estamos passando ao lado do prefeito Ney Santos, ele vai ficar na história. Pelos avanços que nós tivemos, né? É um prefeito polêmico, né? Tá sempre aí e tal, uhum, mas o prefeito que realmente vai deixar, né, marcado com muito trabalho e que a cidade avançou demais é o prefeito Ney Santos, não desmerecendo os outros. Até porque são momentos lá atrás, né, os recursos diferenciados e tal, mas a nossa cidade está ficando muito bonita. Nós temos dificuldade aqui, ainda que o pessoal
deixa muito lixo nas ruas, tal. É uma coisa que a gente fica chateado, né, um pouco com isso, mas a nossa cidade está ficando muito bonita. A cidade está tendo uma estrutura muito boa, e eu faço parte disso. Digo e repito, fazer esse trabalho junto com o governo de Santos vai ficar marcado na história de quem participou desse governo. Bacana. Luiz, você acredita no fim da guerra, que está próximo ao fim dessa guerra na Câmara Municipal? A bandeirinha branca, Bandeirinha branca já enfim, subiu. será colocada? Bandeirinha branca já subiu. Não posso antecipar aqui, mas eu acho que tinha que subir mesmo, entendeu? Até porque a cidade estava perdendo com isso, né? Uhum, Entendeu? E a consciência, ela dói também, né? uhum. Eu acho que vocês... O Dedé, o Alexandre citou, né, em algumas sessões, acho que você também chegou a falar, né, que era aquele debate, mas os projetos passaram, acho que 3 sessões, 4 sessões, sem votação nenhuma de Sem projetos, né? votação, né? E nós temos por obrigação, nós vereadores, tá tentando o prefeito ajudar o Uhum, prefeito, né? sim. Eu acho que o momento de disputa política é lá nos momentos certos, né? Onde realmente cada um pensa de um jeito e vai se defender e vai disputar a eleição. Então eu sempre deixo claro que esse momento que foi passado agora Uhum, foi questão pessoal, sim. certo? De retirada do presidente da Câmara, entendeu? E que teve todo esse transtorno e que você vai ver que daqui para os dias você vai estar vendo e tentando entender o que aconteceu. Vou E eu acompanhar vou e noticiar. e noticiar, né? E também eu falei que eu vou escrever aquele livro, né? Aquele livro contando os bastidores da política, né? Me chama pra escrever pra... É mesmo, você precisa escrever ele, entendeu? Porque Tenho muita vontade de escrever um livro sobre os bastidores da política. seria legal, viu? Porque as pessoas, né, que estão aqui do lado de fora, eles querem ver as coisas acontecer, Uhum, né? Precisa de avanço. Nós temos dificuldade na saúde, na educação, no próprio esporte, uhum, entendeu? Nós temos dificuldade. Agora, se a gente ficar lá discutindo, debatendo assuntos, né, relativos a interesse próprio, uhum. né, porque nós temos que respeitar os votos do presidente da Câmara, foi eleito, os vereadores, e do lado de cá você pensa, parece que não, mas as pessoas estão enxergando na gente, né? Quem está trabalhando, quem não está. Uhum. Eu entrei na política, eu moro ali no Jardim Júlia. Uhum. Eu continuo morando lá, entendeu? Eu continuo morando lá, meu comércio continua lá, entendeu? Não que eu não possa até, né, mudar de casa, você pode mudar, né? Uhum. Eu me sinto tão bem, né, onde eu moro, né, que eu conheço todo mundo, Uhum. e me sinto bem na cidade, do jeito que eu sou, Uhum. né? É um jeito rústico, entendeu? Mas é o meu jeito, eu não vou mudar. E se precisar de mim, a cidade vai sempre contar comigo, porque eu gosto do que eu faço. Legal. Temos eleições este ano. Você já definiu seu apoio? Ainda tem uma conversa? Você fala para Deputado federal, estadual? deputado, eu sou do MDB, né? Eu ainda estou em conversa com o presidente de partido, Uhum. direitinho, né? Legal. Nós temos o pré-candidato nosso aqui também, do nosso governo. Uhum. É uma avaliação que nós vamos fazer, né? Uhum. Nós precisamos ter representante do Imbu. Isso você vê, a Eli Santos, ela em pouco tempo que ela ficou lá, ela trouxe bastante recurso para o Imbu, em pouco tempo, Uhum. né? Então a gente precisa. E também quero lembrar também, eu não poderia deixar de falar, a questão do Hugo Prado, né? O Hugo Prado, ele é um menino novo ainda, né? Mas já foi vereador, presidente da Câmara, muito inteligente, né? Eu acho que ele tem um grande futuro na nossa cidade, né? Trabalhador. Uhum. Temos aí o Marcos Roberto, Uhum. que é candidato a estadual, né? E junto com a Eli Santos Federal. Então, o que a gente precisa priorizar realmente seriam os candidatos da nossa cidade. Uhum.
né? Então, eu creio que eu vou estar nesse grupo que o governo de Santos indicar para nós. Creio não, tenho certeza absoluta. Certo. Vereador, uma pergunta. É, você falou que muito da sua, do jeito de você agir, do jeito de você participar na política é uma forma rústica. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Por que dessa dificuldade dos vereadores, em geral, sendo oposição ou governo, de se comunicar com o público? A gente vê que você comunica bem com o público, que você costuma ser bem simples nas suas falas, bem verdadeiro. Porém, por que tem muita politicagem na hora de falar com o pessoal, com o público? É, eu, é assim, eu falei do meu jeito, né? Porque as pessoas, vou colocar os imbuenses, na verdade, eles são as pessoas simples, né? Nós moramos numa cidade é, carente, né? Uhum. São pessoas carentes, você olha, né? Nós moramos num bairro assim. Então, a gente sempre viveu no meio. Eu não vou falar nomes, né? Mas eu vejo às vezes com tristeza quando um vereador pega o seu cargo de vereador, né? E me parece que ele vira rei, né? Hum. É, vidro fechado, essas coisas. Eu tenho até pessoas que falam para mim, mas você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, né? Chama um pouco a atenção, né? A política ela tem muita inveja, muita ciumeira, essas coisas, né? Uhum. Então, a gente tem no meio nosso alguns vereadores que alteram o seu jeito, né? Já muda de casa, já faz alteração que o povo enxerga de longe. Eu falei do meu caso, porque eu já estou aqui há 30 anos, e as pessoas que me conhecem desde quando eu iniciei, né, até hoje. Eu não consigo mudar para melhor. Eu falo Uhum. melhor no sentido de ser diferente, de andar de terno, às vezes eu tô de sapatão, às vezes estou de chinelo. Às vezes eu vou jogar bola lá, esqueço o chinelo descalço e eles tiram sal, mas é meu jeito. Eu não quero mudar. Entendeu? Eu não quero porque é gostoso você tá no meio e as pessoas não te agradam porque você é vereador, né? Uhum. Porque às vezes você tem essa situação, né? Chega o vereador e o cara vai lá, abraça, tal, tal. No meu caso é diferente, eu enxergo diferente. Às vezes eu chego sem o cabelo penteado, os caras já estão tirando sarro. Eu falei, meu, eu cheguei atrasado, nós somos uma coisa só, né? Uhum. Somos iguais, né? Então, todos nós, quando a gente recebe o cargo, eu falo que, igual o meu repetido por 5 vezes, me dá uma responsabilidade muito maior ainda, né? Porque a cada momento você fala, nossa, as pessoas acreditam em mim, né? Uhum. Uhum. E aí vem de conta que você falou, você não tem medo e você está defendendo. Então, não é que nós não estamos fazendo defesa, nós estamos fazendo uma avaliação, Uhum. né, de que, primeiro, deixa a justiça agir, fazer o papel dela, que ela é para isso, né? Quando chegar na Câmara, né, quando chegar até a Câmara, que a gente for comunicado de uma ação que foi feita de certa ou errada, aí sim vocês vão poder cobrar da gente posicionamento. Uhum. Sim. Consegui responder para Sim, você? consigo. É porque tem muito vereador que usa aquele almanaque, né, aquele manual de politicagem no baixo do É. braço. Fala Isso, bonito, fala palavras difíceis, mas verdade. nunca responde a pergunta, É no geral. verdade. Verdade. Legal. Luiz, você tinha falado com relação ao Hugo. Muitas pessoas, né, nessa guerra, né, na Câmara Municipal, falaram que o Hugo fracassou, né, falhou nessa missão de tentar apaziguar, tentar acalmar os ânimos, e que você teria se tornado, né, voltado para a Câmara, se tornado líder do governo, para cumprir esse papel. Qual a sua opinião com relação a isso? Você acredita que o Hugo falhou, o Hugo cumpriu a missão dele e que você está cumprindo a outra missão que foi dada a você? Não, descarta essa possibilidade. O Hugo não falhou, não. Na verdade, eles tinham já um bloco formado, Uhum, né? Eles formaram um bloco, eles tinham um pensamento, né, uhum, de um afastamento do prefeito, do vice, uhum, e seria o Hugo também, né? Então, eles formaram um bloco que já estava formado, uhum, né? Então, quando o Hugo já chega, não teve praticamente conversa nenhuma, uhum, entendeu? Então, a minha ida lá,
é porque o meu suplente fazia parte desse bloco. Sim. Não é verdade? Então, a minha ida lá, porque tanto o suplente quanto eu, nós éramos do grupo do Governei Santos. Né? E, nesse caso, eu estava vindo, né, do que eu fui eleito como vereador. Eu simplesmente ocupei meu espaço. Entendeu? Então, esse bloco começou a se desfazer. Entendeu? A partir daí começa a se desfazer. Então, o Hugo não teve... Não, o Hugo chegou naquele momento ali, né, que estava agitado tudo, mas infelizmente a gente percebeu, e vocês também perceberam, que tiveram que ser alguma sessão para que as coisas começassem, né, a dar um andamento diferenciado e o governo tomar, né, voltar à normalidade da casa. Eu fiz só porque realmente, né, eu não estou como intruso lá, estou lá no meu lugar, que é onde Foi fui eleito. eleito, né? E que as pessoas, uma parte das pessoas, inclusive, estava me cobrando. Porque às vezes ele não entende. Eu fiquei na Secretaria de Esporte, mas eu continuei mantendo o meu trabalho como vereador. Todas as procuras que teve pra gente, sempre falei para os meus assessores, falei, olha, continua a mesma coisa, não muda nada. Pode ser que eu vou lá ficar 15 dias, pode ser que eu fique 4 anos, pode ser. E a gente não pode perder, né, esse trabalho que a gente já vinha fazendo, dando atenção para a comunidade. Legal. Para finalizar, o futuro a Deus pertence, né? Mas daqui 2 anos, Luiz estará de novo na disputa, né? Para daqui 1 ano, né? 1 ano e pouquinho, na disputa novamente, caminhando para 6º mandato? Então, na verdade, eu tenho que... Tem aquela música, né? Eu tenho que conversar com Deus, né? Porque eu pedi para que Deus me abençoasse, que eu batesse aquele recorde do 5 mandatos, que eu já sabia que tinha vários não, tinham 3 vereadores que já tinham 4 mandatos, né, que aí depois foi impedido pelas votações, não foram eleitos. O Gilvan, Fridão do Táxi, o doutor Ibrahim, entendeu? Então, quando eu comecei lá, eu já fiz as continhas. Falei, nossa, eu precisava destacar um pouquinho, né? Uma E meta seria uma pessoal, meta. né? Uma coisa pessoal, um ego, né? E aí, e eu pedi para Deus que me ajudasse, né? Fazer, e eu falei, eu vou trabalhar e Deus dando saúde, né? E aí eu cheguei. E agora eu tenho aquele problema, né? O pessoal fala, você vem? Eu falei, ó, se Deus me der saúde, eu vou pensar bastante. E tem a possibilidade também de colocar alguém do grupo, ou alguém, o meu filho, ou minha filha, né? A minha filha, às vezes ela gosta um pouquinho mais de política, mas ela é muito crítica comigo mesmo, né? Você pensa que ela passa num buraco lá e ela já não liga? Ela fala, ô pai, tá acontecendo? Entendeu? Não sei o que e tal. É bom Mas que eu nem acho a legal. família, nem os filhos passam a mão na cabeça. Não, Já passa fala, ó, não. resolve E isso. você precisa de ver, né? As O- maiores cobranças vêm da filha. Na verdade, eu gosto sempre de falar uma coisa que acontece, é a realidade. Esse questionamento que você fez do Renato, ela fez comigo também. Ela perguntou porque ela estava estudando direito, então ela me questionou essa questão. Pai, como é que vai ficar essa situação? Tal, eu expliquei e hoje ela entendeu. Depois que ela viu os discursos dos nossos opositores lá, e ela olhou para mim que eu tinha explicado, ela ficou meio assim. Depois ela falou, pai, realmente, eu vi que ali existe uma politicagem e que não é o correto, né? Juridicamente dá para você ver que logo, logo a história vai ser contada diferente e vocês vão ver que a gente tem razão. E a questão de futuro, votando, preciso ter saúde, né, e saber no momento certo. E a política, eu falo que para a gente sair fora dela, eu teria que ir embora. Ir embora do Ibu eu não quero. Então vai ficar esse negócio aí. Aí quem manda agora é o povo. Se o povo falar, volta de novo. Só para deixar registrado, outro dia encontrei um cidadão que ele tem os 5 santinhos meu. Nossa, E eu nem esperava isso. que E legal. ele tinha os 5 do votação. Ele falou, só vota em você. Tá aqui, ó. Pô, que legal, né? Fiquei feliz. E também, você já tá encerrando? Sim, sim, com certeza. Já indicando já a sua volta já, né? Não, vou vir sim, com certeza. Não, eu quero agradecer, Adri, também agradecer. Eu esqueci o nome do meu. Patrick. O Patrick. E
é muito importante esse trabalho que vocês fazem, entendeu? Para que as pessoas ouvem com mais tempo, né? Uhum. As falas, as perguntas. Porque às vezes lá na Câmara, ultimamente, não tem dado para as pessoas entenderem o que está Não, acontecendo, né? não 3, 4 mesmo. pessoas falando, Uhum. e aí acaba as pessoas falando o que está acontecendo, né? Então aqui é bom que tira as dúvidas, né? E que a gente possa explicar da melhor maneira possível e dizer assim para vocês que o trabalho de vocês é maravilhoso. Parabéns. Obrigada, obrigada mesmo. Agradeço muito por você vir, para bater esse papo. Já indico já, quando quiser voltar. Legal. E as portas estão completamente abertas para você, tá bom? Se você quiser mandar um recado, agradecer, esse é o momento antes da gente encerrar aqui o nosso podcast. Eu vou falar mesmo, muita gente vai falar assim, o Luiz puxa saco do prefeito e tal, mas eu quero falar com ele e dizer, prefeito, continua assim. Para quem não sabe, o prefeito, ele é bem avaliado em todas as cidades vizinhas aqui, entendeu? As pessoas falam, a gente queria ter um prefeito Ney Santos, aqui em Bugaçu, Itapecerica, Tabuão, mas é uma realidade, né? A gente que acompanha os trabalhos, a gente vê que realmente o esforço diferenciado do prefeito Ney Santos, e é um grande orgulho estar fazendo um trabalho ao seu lado, ele dá toda a liberdade para a gente, então a liberdade que ele dá é de trabalho, tá? É liberdade para trabalhar mesmo, ele deixa a gente, tudo que é coisa boa, ele incentiva, dá os parabéns, né? E dá os puxões de orelha quando ele vê alguma coisa errada, mas assim, é um grande orgulho trabalhar ao lado do prefeito Ney Santos, Hugo Prado, a Eli Santos também pelo trabalho que ela vem fazendo. Desejar boa sorte ao pastor Marcos pela sua pré-candidatura, né? Nós precisamos ter representantes e estamos juntos. Um grande abraço. Maravilha. Chegamos ao final do primeiro podcast aqui com o vereador Luiz do Depósito. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mande este vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter conhecimento, né, o Primeiro Notícias, eu não posso falar que o Primeiro Notícias é novo, né, já temos aí 6 anos, né, de caminhada, mas o primeiro podcast é um projeto novo, então para que as pessoas conheçam, que possam indicar, recomendar e que possamos trazer muitas outras pessoas aqui para esse bate-papo. E quanto mais pergunta do público, mais legal fica o bate-papo também, né? Com certeza, com certeza. Sempre temos a interação. Siga lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, que sempre tem aquela interação e que você pode mandar a sua pergunta, né? Então, ninguém pode ficar chateado que fazemos todas as perguntas aqui. Então, ficamos por aqui, né? Muito obrigada. Tchau, tchau.